Eu estou aqui estudando a palavra do Senhor no livro de Jeremias, no capítulo 2, e duas anotações muito importantes que eu fiz aqui, que o Senhor ministrou, e eu vou compartilhar aqui com vocês. O livro de Jeremias, no capítulo 2, está falando sobre a rebeldia do povo de Israel contra o Senhor. Está falando da idolatria do povo de Israel, do abandono do povo de Israel dos caminhos do Senhor, a rejeição do povo de Israel dos ensinamentos de Deus. E aí o Senhor coloca as consequências, né? Israel colhe das próprias consequências das suas escolhas. O verso 13, o verso 17, o verso 18, eu vou ler aqui na versão NVI. 13. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as próprias cisternas rachadas que não retêm água. 17. Não foi você mesmo o responsável pelo que lhe aconteceu ao abandonar o Senhor, o seu Deus? Verso 18. Agora, por que você vai ao Egito beber água do Nilo? E por que vai à Síria beber água do Eufrates? E esses 3 versículos me trouxe 2 grandes lições que fala da água viva. O verso 13 fala que o povo cometeu 2 crimes. Abandonou a fonte de água viva, o próprio Deus, e cavou as suas próprias cisternas, que são rachadas e que não retêm água. Então o povo abandonou os caminhos de Deus. O povo abandonou a água viva, o próprio Deus. O povo abandonou o conhecimento do Senhor. O povo abandonou ser guiado por Deus, abriu mão de ser guiado por Deus e quis resolver as coisas na força do seu próprio braço. O Senhor é a nossa palavra, a palavra de Deus é viva para nós. O Senhor, o próprio Deus, é a nossa fonte primária, é a nossa fonte de confiança da verdade, a própria palavra de Deus. Então, o Senhor é a nossa água viva. Existe uma canção, que eu não lembro agora o nome do grupo musical, da banda que canta, mas são águas purificadoras. O Senhor é a nossa própria fonte, é a nossa única fonte da verdade, do conhecimento, da sabedoria. O Senhor é a nossa fonte da água viva. Dele é que vem a nossa própria vida, dele é que vem todo conhecimento, todo saber para a nossa vida. E nós temos livre acesso a Deus a partir do momento da crucificação, que o véu se rasgou. Deus ali naquele momento se reconciliou conosco. Então não temos mais, estamos agora na nova aliança, não temos mais o sumo sacerdote que transmitiria os nossos pedidos a Deus, como ocorria no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. E agora nós temos livre acesso ao Senhor. E esse livre acesso a Deus é a nossa água viva. O Senhor é a nossa fonte, onde nós buscamos água viva diretamente da fonte. O 18 fala: por que você vai ao Egito beber água do Nilo? Por que você vai à Síria beber água do Eufrates? E olha aqui, quantas vezes as pessoas, ao invés de consultar o Senhor, consulta outras fontes. Quantas vezes as pessoas, ao invés de buscar na palavra do Senhor, ao invés de buscar a presença de Deus em oração, ao invés de buscar ouvir pregações de pessoas verdadeiramente de Cristo, de ler a Bíblia, e abre mão dessa fonte que nós temos, abre mão desse acesso que nós temos, abre mão dessa facilidade. Nós
vivemos num país livre, onde nós podemos cultuar o nosso Deus livremente, mas as pessoas abrem mão desse caminho para buscar a felicidade momentânea no mundo, nas circunstâncias, nas pessoas, né? Momentos de prazer carnal, e depois elas querem colher um relacionamento com o Senhor, ou nem relacionamento com Deus, né? Mas elas querem, é a famosa frase, querem colher as bênçãos, mas não querem o abençoador. Querem receber do que Deus tem para dar, mas não busca o relacionamento com Deus. Querem receber o que o Senhor tem para entregar, mas não querem caminhar com o Senhor. Então, buscar água purificada, buscar água limpa, buscar água cristalina, buscar água pura, diretamente da fonte, que é o nosso Senhor. Aqui está dizendo que Israel abriu mão. Então Israel abriu mão dos caminhos do Senhor e quis viver na força do seu próprio braço. E o verso 17 vai nos falar sobre a autorresponsabilidade. E ele fala assim: não foi você mesmo responsável pelo que lhe aconteceu ao abandonar o Senhor, o seu Deus? Então, nós assumimos a responsabilidade. Nós temos autorresponsabilidade, nós colhemos aquilo que plantamos. Muitas pessoas contam historinhas culpando alguém, culpando uma situação, culpando o governo, culpando a pobreza, culpando o patrão, culpando a família, sempre culpando, sempre buscando culpados para o que a pessoa está vivendo. Mas, na verdade, ele é o único responsável pela colheita. Então, nós precisamos aprender, né? Precisamos entender de uma vez por todas que nós somos responsáveis por aquilo que colhemos. Por isso é muito importante buscar na palavra do Senhor a mansidão, a bondade, a alegria. Por isso que é muito importante nós, mulheres, nos enchermos do Espírito Santo, buscarmos a maneira correta de agir aqui na palavra do Senhor, para que a gente não colha espinhos. O que eu estou colhendo hoje é tudo fruto ou espinho das minhas plantações antigas, das minhas sementes antigas, de tudo que eu plantei lá no passado, das minhas escolhas, das minhas decisões. E hoje eu estou colhendo tanto o lado bom quanto o lado ruim. Mas há um tempo atrás eu não tinha o conhecimento da palavra de Deus, eu nunca tinha ouvido dizer a palavra autorresponsabilidade, eu nunca tinha entendido, eu sempre buscava os culpados, que é o que a gente ouve muito, né? Ah, o Brasil está em crise, o porquê que eu estou vivendo isso é por conta do governo, é por conta de fulano, é por conta de não sei quem, é por conta de não sei o quê. Não. O culpado e único exclusivo do que você está vivendo é você. O que eu estou vivendo hoje, eu sou a única responsável. Eu sou a culpada pela minha colheita de hoje. Por isso que hoje eu busco com muito temor na palavra do Senhor. Por isso que hoje eu escolho fazer o que é certo, independente do que o mundo esteja fazendo. Eu escolho fazer o que é correto, eu escolho andar na velocidade que a via me permite andar, eu escolho respeitar as autoridades de trânsito, eu escolho respeitar os líderes espirituais, eu escolho seguir as regras de uma instituição, de um órgão público, eu escolho seguir as regras de um estabelecimento, quando eu estou dentro daquele local, um mercado, uma farmácia, seja qual for o lugar, eu escolho seguir as regras impostas daquele estabelecimento, eu escolho respeitar as pessoas, eu escolho ficar calada, eu escolho o silêncio, eu escolho buscar no Senhor, eu escolho me derramar aos pés do Senhor, eu escolho ler a palavra de Deus todos os dias,
Eu decido que eu vou viver o melhor dia da minha vida hoje. Eu escolho que hoje eu vou fazer o melhor almoço. Eu escolho que hoje eu vou fazer o melhor jantar. Eu escolho que hoje eu vou dar o meu melhor na limpeza da minha casa. Eu escolho que hoje eu vou dar o melhor no meu local de trabalho. Eu escolho que hoje eu vou buscar o melhor relacionamento com as pessoas ao meu redor. Eu escolho que hoje eu vou ter a melhor relação com o meu filho, com a minha família. Eu escolho porque hoje eu sou guiada pelo Espírito Santo, hoje eu sou uma mulher cheia do Espírito Santo, hoje eu sou uma mulher que busco na palavra do Senhor o que é certo eu fazer, porque eu quero colher o que a palavra de Deus me ensina a plantar. Ela diz que eu vou colher, então eu quero colher dos frutos que a palavra de Deus me ensina a plantar. Eu quero colher daqui a um tempo. Eu quero colher bons relacionamentos, então eu procuro viver em paz com todas as pessoas. Eu posso não concordar com as atitudes delas, eu posso não concordar com a maneira como elas pensam, da forma como elas fazem, mas eu escolho respeitá-las. Eu escolho respeitar os meus vizinhos, eu escolho ter um bom relacionamento com as pessoas que eu convivo no meu dia a dia, porque o Senhor diz que eu devo buscar viver, fazer um esforço para viver em paz com todas as pessoas. Eu escolho fugir das confusões, de confusões, eu escolho não sentar em mesas de fofoca, não sentar em mesas onde tem os debochadores, os escarnecedores. Eu escolho não mentir, eu escolho não fingir, eu escolho fugir da aparência do mal, eu escolho não assistir determinados filmes, eu escolho não ouvir determinadas músicas, eu escolho sair de rodinhas com determinadas pessoas, eu escolho evitar determinados assuntos, porque eu escolho viver em paz, eu escolho viver em paz com todas as pessoas. Então eu busco, eu não sou santa, eu não sou perfeita, mas eu sou santificada, eu sou separada para Cristo. Eu sou uma mulher restaurada e regenerada na palavra de Deus, na presença do Espírito Santo. Eu sou uma mulher que o Espírito Santo habita em mim, o meu corpo é templo sagrado do Espírito. Então eu decido viver melhor com o meu corpo, eu escolho me alimentar melhor todos os dias, eu escolho cuidar de mim, cuidar da minha pele, eu escolho cuidar da minha saúde, eu escolho cuidar dos meus cabelos, cuidar das minhas unhas, eu escolho ter uma boa higiene bucal, eu escolho agradar o Senhor com o meu corpo, com as minhas atitudes, com o meu comportamento, com as minhas vestimentas, eu escolho buscar agradar a Deus em tudo que eu faço. Não sou santa, não sou perfeita, mas eu corro na corrida, o meu alvo é Cristo e eu busco, eu me deixo ser moldada segundo o caráter de Cristo. Eu tenho as minhas falhas, eu tenho as minhas limitações, eu tenho os meus pecados, mas eu escolho combatê-los todos os dias. Eu escolho lutar contra a minha carne, eu escolho rejeitar o conhecimento do mundo para a minha vida. Como a gente ouve aquela frase, você não é todo mundo, eu sou de Cristo, hoje eu sou de Cristo. Então, hoje eu escolho viver para Cristo. Eu tenho plena consciência das batalhas espirituais que se levantam contra mim, eu tenho plena consciência do mundo espiritual que se levanta contra mim, mas eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Hoje eu conheço o Deus que eu sirvo. Hoje eu sei qual é a minha fonte de água pura. Hoje eu conheço quem é a minha fonte de águas purificadoras, a minha fonte da verdade, a minha fonte da justiça, a minha fonte do amor, da mansidão, da bondade, da alegria, da paz. Hoje eu procuro
trazer os meus ou levar os meus pensamentos cativos ao Senhor. Hoje eu tenho plena consciência de que a minha mente ela é um campo de batalha. Se eu abrir qualquer brecha, o inimigo não brinca de ser mal. Então hoje eu escolho viver para Cristo todos os dias da minha vida, com as minhas limitações, com os meus erros, com a minha natureza carnal, com a minha natureza humana. Eu busco sempre ser guiada pelo Espírito Santo. E é isso que eu queria deixar para vocês. Escolham viver para Cristo, para vocês colherem os frutos do Espírito Santo. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.